Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nossa aula será de resolução de exercícios sobre as matérias que a gente vem estudando. E das questões que nós iremos trabalhar são questões do livro de vocês. A primeira questão que nós iremos resolver é a questão 4 da página 150. Dispondo-se de um conjunto de bolas numéricas, numerada conforme sequência abaixo, calcule a média desses valores. Nós temos o 4, o 5, o 7, o 8, o 9 e o 10. Vamos calcular a média desses valores. Como falou apenas a média, significa que é a média aritmética simples. Então, vai ser a média aritmética simples, vai ser 4 mais 5 mais 7 mais 8 mais 9 e mais 10, que são os valores que a questão nos forneceu, dividido pela quantidade de termos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Então, é dividido por 7, porque é a quantidade de números que eu tenho. Então, a média aritmética vai ser igual. Essa soma desses valores é igual a 50. Então, é 50 dividido por 7. Então, a nossa média aritmética é igual a 7,14. Então, a média desses valores é 7,14. Agora, a questão 5 da página 150. Em um grupo de 30 pessoas, temos 15 professores, 12 engenheiros e 3 enfermeiras. Escolhendo-se ao acaso uma pessoa desse grupo, qual é a probabilidade de sair um professor e de sair um engenheiro? E eu vou acrescentar um item C, e a probabilidade de sair uma enfermeira. Vamos lá. Vamos anotar os dados que a questão nos forneceu. A questão nos forneceu que a quantidade total de pessoas são 30. E aí falou pra gente que a quantidade de professores são 15, a quantidade de engenheiros são 12 e a quantidade de enfermeiras são 3. E agora nós vamos calcular. No item A, pede pra gente a probabilidade de tiver essas 30 pessoas dentro de uma sala, eu chamar uma pessoa e ela ser um professor. A probabilidade vai ser uma parte, que nesse caso é o 15, a quantidade de professores, dividido pelo todo, que é a quantidade total de pessoas na sala, que é 30, vezes 100. Então, a nossa probabilidade vai ser igual. O 15 e o 30 são divisíveis por 15. Então, eu posso simplificar. Então, 15 dividido por 15, 1. 30 dividido por 15, 2. Vezes 100. Então, a probabilidade vai ser botei logo o resultado, mas vamos por partes. Vai ser 100 dividido por 2. Então, a nossa probabilidade vai ser igual a 50%. Então, a probabilidade de uma pessoa aleatoriamente ser escolhida e ser um professor é 50%. Agora, vamos para o nosso item B. No item B, pergunta a probabilidade de ser um engenheiro. Então, a probabilidade vai ser a parte, que é 12, pelo todo, que é 30, vezes 100. O 12 e o 30 são divisíveis por 6, então eu vou simplificar. 12 dividido por 6, 2. 30 dividido por 6, 5. Isso vezes 100. Então, a probabilidade... Perdão, não é 6, é 5 aqui embaixo. 30 dividido por 6, 5. Então, a probabilidade vai ser igual. 2 vezes 100... 200 dividido por 5. Então, a nossa probabilidade é igual a 40%. E agora eu não falei para vocês que iria acrescentar o item C? O item C é qual é a probabilidade de ser uma enfermeira. A probabilidade de ser uma enfermeira será a parte, que é 3, dividido pelo todo, que é 30, vezes 100.
O 3 e o 30 a gente pode simplificar por 3. 3 dividido por 3, 1. 30 dividido por 3, 10. Isso vezes 100. Então, a probabilidade vai ser igual. Corta o zero de cima com o zero de baixo. A probabilidade é 10%. Então, a probabilidade, as nossas probabilidades de ser um professor 50%, de ser um engenheiro 40% e de ser uma enfermeira 10%. Agora vamos dar continuidade. Agora, questão 6 da página 150. Em uma cidade de 50 mil habitantes, 42 mil têm menos de 40 anos de idade. Qual é a porcentagem dos que têm mais 40 ou mais? Vamos lá. Então, nós sabemos, a questão disse os seguintes dados para a gente. A questão falou para a gente que nessa cidade o total de habitantes são 50 mil. E falou pra gente os que têm menos de 40 anos são 42 mil habitantes. E quer saber quem tem quem tem 40 ou mais anos nessa cidade. Então, qual vai ser o cálculo que nós iremos resolver? O primeiro passo, que nesse caso é nosso segundo, é saber quantos sobram aqui. A gente tem 50 mil habitantes e 42 mil tem menos de 40 anos. Então, a quantidade que tem 40 ou mais vai ser igual a 8 mil habitantes. Só que a questão que é a resposta em porcentagem. Então, a porcentagem vai ser igual a nossa parte, que é 8 mil, o tanto de pessoas que tem 40 ou mais, dividido pelo todo, que é 50 mil, vezes 100. Então, a nossa porcentagem vai ser igual. Eu posso cortar esses dois zeros com dois zeros de baixo e eu vou ter 8 mil dividido por 500. Corta também aqui dois zeros com dois zeros e a nossa porcentagem vai ser 80 dividido por 5. Então, a nossa porcentagem é igual a 16%. Então, a porcentagem de pessoas que tem 40 ou mais é 16%. Questão 7 da página 150. A média aritmética dos 100 números de um conjunto é 56. Retirando-se os números 48 e 64 daquele conjunto, a média aritmética dos números restantes será... Vamos lá, uma questão diferente em relação ao que nós havíamos estudado. Nós temos o seguinte, nós temos que a média é igual a 56 e a quantidade de termos que a gente tem é 100, mas a gente não sabe quanto é a soma. Eu sei que a média aritmética é a soma dividida pela quantidade de termos. Então, eu sei que 56 é igual ao S, que eu não sei, dividido pelo N, que é 100. Então, eu sei que a soma, aqui embaixo do 56, é como se tivesse 1. Vou fazer multiplicação cruzada. 1 vezes S, S. 56 vezes 100, 5.600. O que foi que eu descobri? Que a soma de todos os termos desses 100, a soma dos 100 termos é igual a 5.600. Agora, disseram pra gente a questão que foi retirada desse valor total... Foi retirado desse valor total 48 e 64. Então, vai ser 5.600 menos o 48 e menos o 64, que foram os valores que foram retirados. Vai sobrar 5.488. E agora quer saber qual vai ser a nova média aritmética. A média aritmética não é a soma dividido pela quantidade de termos? Então, a nova média aritmética é a soma, 5.488, dividido pelo número de termos. Agora, eu preciso pensar um pouquinho. O número de termos vai continuar sendo 100? Eu não tirei dois números, então também tenho que tirar dois números aqui da quantidade de termos. Então, vai ser 5.488 dividido por 98. Então, a nova média aritmética é 56. Continua sendo 56, mesmo tirando dois valores, certo?
Agora, a questão 12 da página 150. A média aritmética de n números positivos é 7. Retirando-se do conjunto desses números o número 5, a média aritmética que resta passa a ser 8. Qual é o valor de n? Qual é a quantidade de termos que a gente tem? Vamos lá pensar. Eu acabei de falar na questão anterior que a média aritmética é a soma dividida pela quantidade de termos. A questão falou pra gente que quando a média aritmética é 7, significa que a gente tem tantos termos, certo? X é esse aqui é o nosso S, né? O nosso somatório dividido pela quantidade de termos. O que foi que eu descobri? Eu descobri que a média é igual à soma dos termos dividido pela quantidade de termos. Eu sei que uma das médias de um conjunto de números é igual a 7. Então, 7 é igual à soma, que eu não sei quanto é, dividido pelo número de termos, que eu também não sei quanto é. Embaixo do 7 eu tenho 1. Vou fazer multiplicação cruzada. 7 vezes n e 1 vezes s. 1 vezes s, S. 7 vezes n, 7n. Então, eu descobri que o S é igual a 7n. Agora, vamos pensar no seguinte. A questão falou pra gente que foi tirado o valor 5 da soma e logo foi tirado um termo, certo? Foi tirado um termo e esse termo era o número 5. Então, a nossa média aritmética é a soma dos termos dividido pelo número de termos. A média vai ser 8 se dessa soma for tirado o número 5. Se eu tirei o número 5, quer dizer que eu tirei um termo daqui. Então, 8 vai ser igual a S menos 5 dividido por N menos 1. Embaixo do 8 tem o valor 1. Vou fazer uma multiplicação cruzada. 8 vezes N menos 1 é igual a S menos 5 vezes 1. S menos 5. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui a multiplicação distributiva. 8 vezes N, 8N. 8 vezes menos 1, menos 8. Igual a S menos 5. Eu sei que o S é igual a 7n, que eu tinha descoberto. Então, aonde tem S, eu vou colocar 7n. Então, vai ficar 8n menos 8 é igual a onde tem S, eu vou colocar Sn menos 5. Agora, eu vou deixar letra perto de letra, número perto de número. O 7 vai passar para esse lado e o 8 vai passar para o outro lado. Vou continuar desse lado aqui. Então, vai ficar 8n, o 7n que era positivo vai para o outro lado negativo. É igual a menos 5, o 8 que era negativo vai para o outro lado positivo. 8n menos 7n, n. Menos 5 mais 8, repete o sinal do maior que é mais e subtrai. 8 menos 5, 3. Então, o n é igual a 3. Então, o nosso valor é igual a 3, o nosso n. Vamos olhar qual o item que apresenta essa resolução. O item que apresenta o 3 é o B. Então, a resposta da questão 12 da página 150 é o item B. N é igual a 3. E assim nós concluímos nossa aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando. Para rever nossas aulas, basta acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube. E lembrem de baixar o aplicativo da escola no Play Store para vocês terem acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!